Aí, uma observação minha aqui, vamos também agradecer a esposa do José Aparecido, a Irlei Paiva. Eu perguntei o nome dela para todo mundo. É a Tuti. Não, eu quero saber o nome dela. É Irlei, mas eu quero saber o sobrenome. Teve que perguntar para ela. Eu não queria perguntar para o Zé Aparecido, que foi uma surpresa também. Porque os grandes divulgadores do espiritismo, ou não tem esposa, ou ela tem que estar junto com eles. Senão o bicho, né? Como a esposa de Kardec, por exemplo, Madame... Como? Eu vi em francês meu, é uma beleza. Amélie Bondé. É isso? Então, todo esse trabalho, né? Para quem tem uma esposa, tem uma família... realmente tem que contar com a participação, com a contribuição, com a colaboração da companheira ou do companheiro. Obrigado, Erlei. Tuti, né? É Tuti, como todos sabem. Chega mais aqui. Chega mais perto. Chega mais, Tuti. Ele está virando a câmera. Chega mais pertinho aqui. Momento de descontração. Aê! Eu fiquei observando isso. Falei, não, eu tenho que falar. Não está aqui no roteiro, mas eu tenho que falar, né? Com certeza. Vamos então, salvei, né? Salvei o Zé. Depois você me deve essa, hein, Zé? Me deve essa. Vamos dando sequência a essa festa maravilhosa. Agora vamos assistir os amigos da internet, o André Sobreiro, de Severínia. O tema, o Evangelho Nosso de Cada Dia. Gente, boa tarde. Isso. Boa tarde dos encarnados agora. Boa tarde. Porque no primeiro só os desencarnados responderam, né? Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja. E que a nossa fé, sempre alicerçada no conhecimento da doutrina espírita, sempre alicerçada no Evangelho de Jesus, no conhecimento do Evangelho de Jesus, à luz do Consolador, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. Então, primeiro de tudo, gente, muito obrigado por poder estar aqui. Agradeço do fundo do coração, uma honra para mim poder estar participando desse evento. Agradecer também, vocês não estão sabendo, isso é de bastidores, gente, as velas que a Tuti acendeu. Depois ela conta essa história para vocês. Pergunta para ela o que aconteceu e por que ela acendeu essas velas. Tuti, obrigado pela força, pelas vibrações. E a nossa conversa, como foi dito, vai girar em torno do Evangelho Nosso de cada dia. De que serviria o Evangelho, gente, se não fosse para mudar a nossa conduta, se não fosse para mudar a nossa vida, se não fosse para alterar aquilo que precisa ser alterado no nosso mundo mental, na nossa conduta, e fazer de nós pessoas melhores, filhos de Deus mais sintonizados com a lei criada pelo Pai. Então, eu perguntaria o seguinte: pode a mensagem oferecida por Jesus mudar a nossa vida? Sim ou não? E melhorou a resposta dos encarnados, mas não está do jeito que eu quero ainda não. Tá? Não, o pessoal está com vergonha. Então eu perguntaria em seguida: em que aspectos o Evangelho pode mudar a nossa vida? Vamos fazer uma pequena abordagem pegando algumas coisas, tá? Será que em termos de saúde o Evangelho tem alguma coisa para nos oferecer? Vamos pensar assim, ó. Lá nas notas escritas pelo evangelista Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, Nosso Senhor teria dito o seguinte: a candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, todo o teu corpo, ou o teu corpo inteiro, será luminoso. Porém, se o teu olho for mau, todo o teu corpo inteiro estará em treva. Será que nós estamos conseguindo fazer isso? Será que em plena transição que nós estamos, com tudo que está nos acontecendo, com a
dinâmica do dia a dia? Será que nós estamos conseguindo ter, como Jesus disse, o olho bom, o olho simples? Será que nós estamos conseguindo olhar a transição e essas situações que estão nos acontecendo, possíveis agressões que nós estamos sofrendo? Nós estamos conseguindo olhar isso com olhos de bondade? Será que nós estamos conseguindo olhar para as pessoas que, por um motivo ou outro, por ignorância, enfim, nos ofendem, com olhos de bondade? Depois a gente não sabe por que fica doente, né? Jesus está falando, se o olho for simples, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se o teu olho for mau, teu corpo inteiro estará em trevas. Qual a relação disso com a nossa saúde? Esse olho bom, esse olho ruim, o que isso significa para nós enquanto espíritos encarnados, visualizando ou vislumbrando a saúde física? A relação espírito, perispírito, corpo. E o segredo todo está na interação entre entre espírito e o seu mundo mental, as suas energias mentais, o seu perispírito e a forma do perispírito atuar sobre o corpo físico. Espírito, perispírito e corpo físico. É essa tríade que faz toda a diferença para nós. É o nosso mundo mental que emite energias e faz o nosso perispírito vibrar nessa ou naquela sintonia. E isso vai afetar a nossa saúde. Portanto, segundo Emmanuel, nós vamos citar uma bibliografia daqui a pouco. Você quer ficar doente? Fique estressado. Guarda a mágoa. Guarda a raiva dos outros. Quer ficar doente? É facinho. Basta perder a paciência com facilidade. Mas vamos dar uma olhada nisso. O mundo mental reflete-se na vibração do perispírito. É o nosso pensamento que faz o perispírito vibrar nessa ou naquela sintonia. Melhor ou pior, de acordo com aquilo que a gente pensa, com o nosso estado de humor, com o nosso estado de espírito. Kardec vai dizer no livro A Gênese e no Evangelho segundo o Espiritismo que um bom pensamento emite uma boa energia, pela manipulação do chamado fluido cósmico universal. E um pensamento estressado, de raiva, de ódio, de inveja, vai gerar energias ruins, que antes de se espalharem em todas as direções, vai inundar o nosso perispírito. E se o nosso perispírito tem uma ligação íntima com o corpo físico, molecular, molécula a molécula, significa dizer que quando eu despejo sobre o meu perispírito a energia pesada do estresse, eu estou bombardeando o meu corpo físico. E depois a gente não sabe por que a gente fica doente. Nós não sabemos, a gente acha que não sabe. Então é nessa relação em que o mundo mental reflete-se na vibração do perispírito e a vibração do corpo espiritual, citado por Paulo Apóstolo. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Semeia-se corpo material, ressuscitará corpo espiritual. Kardec chamou de perispírito. É essa vibração do corpo espiritual que induz o comportamento do nosso corpo físico. De que forma? É simples. Um bom estado mental, de resignação, de sabedoria perante os problemas, induz um bom comportamento orgânico. Se nós estivermos em paz, mesmo com qualquer que seja o problema pelo qual nós estejamos passando, nosso organismo vai funcionar melhor. E não é difícil de perceber isso, gente. Na pior época dos nossos problemas, o corpo sente, não sente? Nós já sabemos disso. E a ciência começa a trabalhar com esses dados, embora ainda sejam dados um pouco superficiais, incipientes, mas a ciência começa a trabalhar com esse conceito. Mas infelizmente, gente, a recíproca é verdadeira. Um estado mental deteriorado, estressado, desanimado. Deixa eu perguntar uma coisa, tem várias cidades aqui, né? O povo da cidade de vocês desanima ou é só na minha? Só na minha? Oh, coisa boa, eu preciso sair de lá então, né? Deve ser a sintonia da cidade então, né? Ah, Jesus amado. Então, o estado mental deteriorado do desânimo, do estresse, da raiva, vai induzir o quê? Um mau comportamento orgânico. Vai fazer com que o nosso organismo trabalhe numa sintonia ou numa intensidade que ele não está preparado para trabalhar. É suicídio.
Nós vimos isso no livro Nosso Lar. Mas peraí, parte da onde? Do mundo mental, do pensamento. E no nosso pensamento quem manda somos nós. Então a gente escolhe qual a sintonia a gente quer. A gente escolhe quais são as companhias espirituais que nós queremos. Sabe por quê? Porque a gente vive falando ou ouvindo colegas falando assim: nossa, como eu gostaria de ter o Dr. Bezerra perto de mim. Mas o que nós estamos fazendo para tê-lo por perto? Será que o Dr. Bezerra fica perto de gente pessimista que não sai do lugar? Parece que está com o freio de mão puxado. O que nós estamos fazendo para ter esses luminares perto da gente? A gente vive desanimado, vive estressado, tem dificuldade para perdoar. Será que nós temos sintonia para eles? Vamos pensar assim também. Nesse livro, que é um livro magnífico, Companheiro, editado em 1977, o instrutor Emmanuel nos diz o seguinte, capítulo 11, tensão emocional. Preparem-se, porque vai ser um puxão de orelha. Ele diz o seguinte: insegurança, conflito íntimo, frustração, tristeza, desânimo, cólera, inconformidade e apreensão. Alguém aqui por um acaso tem os 8 sintomas? Hã? Zé, tem uma ambulância de plantão aí na frente? Mas olha o que ele fala agora, com outros estados negativos da alma. Então não é só os 8. Então, se você não tem nenhum, não anima ainda não, viu? Mas olha que interessante, vamos pegar os detalhes do texto. Estados negativos do quê? Da alma. Adianta tomar remédio? Ajuda, eu não estou desaconselhando o remédio, ninguém seria responsável para isso. Mas quando o Emmanuel diz que o estado negativo é da alma, ele está dizendo o seguinte: remédio não é para a alma, é para o corpo. Ele vai ajudar. E graças a Deus, Deus nos deu a medicina, os remédios para isso. Só que remédio não tira ninguém do fundo do poço. É isso que Emmanuel está dizendo. São estados da alma. E não existe remédio para a alma. Só o Evangelho. Não existe remédio para a alma. Então são estados da alma. Não acredite que remédio vai nos tirar dessa situação. Vai ajudar. Mas se a gente não quiser sair, ninguém nos tira. Continuando. Espancam sutilmente o corpo físico. Olha lá. São estados da alma que, através da sintonia ou da vibração do perispírito, vão matando o nosso corpo aos pouquinhos. Emmanuel está falando textualmente o que eu falei lá atrás. Espancam sutilmente o corpo físico, abrindo campo à moléstia, que é uma doença, de etiologia. Etiologia é causa obscura. Por quê que é obscura? Porque a maior parte da ciência ainda não enxerga de forma tão clara o mundo mental atrapalhando o corpo físico. Começa a olhar para essa direção. Então por que a causa é obscura? Porque a medicina só enxerga os sintomas. Enxergando só os sintomas, eles vão ministrar o quê? Só? Me ajuda. Os encarnados agora. Remédio, só remédio. É isso aí. O problema é o seguinte: depois de um tempo, você para de tomar o remédio. Ninguém toma remédio para a vida inteira. E o que acontece? Se você parar de tomar o remédio e o teu mundo mental não mudar, vai ficar doente de novo. Olha como é que ele continua. A força de se repetirem constantemente. É isso. O remédio acaba. O efeito do remédio passa. Mas o teu mundo mental não mudou, porque não tem remédio para o mundo mental. A força de se repetirem constantemente, presta atenção agora, dilapidando o cosmo orgânico. Uma hora o corpo não aguenta. Fica doente, sara, fica doente, uma hora o corpo não aguenta. É isso que ele está dizendo. Uma hora a gente não aguenta mais. Uma hora o organismo fica tão deteriorado que a gente abre o bico. Tensão emocional, capítulo 11 do livro Companheiro. O Emmanuel dá uma aula sobre o mundo mental. Lembra, Zé? Lá em Andeara? Essa palestra. Ele dá uma aula sobre o mundo mental nesse livro, gente, nesse capítulo. Eu sugiro que vocês leiam com um pouco mais de atenção. Continuando. E qual é a faculdade do espírito, apesar que nós já dissemos isso, né? Que dá impulso às propriedades do perispírito. O que o espírito faz
para dar essa ou aquela forma, essa ou aquela luminosidade ao perispírito? Pensa. Tudo gira em torno do nosso pensamento. Tudo gira em torno do nosso mundo mental. Em síntese, uma das grandes lições que a série André Luiz nos traz é essa. Tudo gira em torno do nosso mundo mental e do nosso pensamento. Portanto, o vigiai e orai, para que não entreis em tentação, dito por nosso Senhor Jesus Cristo e registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 26, versículo 41, é mais atual do que nunca. E não pode ficar restrito àquele contexto, onde ele foi dito, no alto do Monte das Oliveiras, com Jesus orando, voltando e encontrando os apóstolos dormindo. Não foi só para os apóstolos, foi para todos nós. E Jesus sabia, tudo giraria em torno do nosso pensamento, tanto as boas quanto as más ações. Elas nascem de um pensamento, nascem de uma ideia. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, gente. Nós precisamos prestar atenção no que a gente pensa, porque é muitas vezes aí que a gente cai. Emmanuel chega a dizer nesse texto que eu mostrei para vocês, que a tendência é que o nosso desequilíbrio vá aumentando com o tempo. Quando a gente percebe, a gente já perdeu o controle. Começa com um pensamentozinho assim, parece bobo, parece perdido, parece fora de eixo. E aí a gente começa a dar asas para esse pensamento, e ele vai se ampliando. Quando a gente perceber, a gente já perdeu o controle, muitas vezes já está doente. Por exemplo, no primeiro pensamento de tristeza, por pior que seja a situação pela qual nós estamos passando, a gente deveria ter fé suficiente para dizer: eu não tenho motivo para estar triste. Está difícil, mas eu vou dar conta. Porque se Jesus me deu essas tarefas, Ele confia em mim. E a gente deveria levantar a cabeça. Mas nós vamos falar um pouquinho mais para frente. E a moral? Será que o Evangelho pode fazer alguma coisa para a gente sobre moral? Pela nossa moral? Vamos pensar o seguinte. Essa imagem é típica, né? Está dando para enxergar? Essa imagem é típica, né? É o conflito. Mas vamos pensar o seguinte. O que significa esse termo? A gente fala tanto em moral, gente. O movimento espírita usa tanto esse termo. A gente sabe o que significa moral? É interessante, porque no Livro dos Espíritos, Kardec fez essa pergunta. Questão 629, da primeira obra da codificação. Que definição se pode dar à moral? E o Espírito de Verdade responde para Kardec: a moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Estudando um pouquinho mais profundamente essa resposta, nós vamos perceber que o Espírito de Verdade nos revela a definição correta de moral em 3 etapas. Vamos ver? Primeiro degrau dessa escada, chamada moral. A moral é a regra do bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Primeira coisa, se a gente quiser melhorar em termos de moral, nós vamos ter que aprender o que é certo e o que é errado. O que é a favor e o que é contra a lei de Deus. Mas é interessante porque o segundo degrau funda-se na observância da lei de Deus. E eu grifei o termo observância, porque nós vamos definir isso. Para ninguém pensar que observância é ficar olhando, observando. O que é observância? Segundo o dicionário Aurélio Eletrônico, observância quer dizer execução fiel, prática, cumprimento rigoroso das regras e disciplina da vida claustral. Portanto, observância significa cumprimento da lei de Deus, não é ficar só observando e olhando, não. Funda-se na observância da lei de Deus. O que ele está chamando de observância da lei de Deus? A partir do momento em que, no primeiro degrau, eu discerni o bem do mal, eu preciso trilhar o caminho que eu
descobrir ser o mais correto. Porque quantas vezes nós descobrimos qual é o caminho correto, mas não conseguimos trilhá-lo, mesmo cientes de qual é. Isso acontece com vocês também ou é só comigo? Quantas vezes isso acontece? A gente saber que não deve, por exemplo, revidar uma agressão, mas a gente não tem equilíbrio emocional para não fazer. Então, primeiro passo, discernir o bem do mal. Segundo, trilhar esse caminho que eu cheguei à conclusão que é o mais correto, que é o mais de acordo com a lei de Deus. E um terceiro degrau: o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, além de discernir o bem do mal e cumprir a lei, trilhar esse caminho que eu percebi ser o mais correto, o mais próximo da lei de Deus, o terceiro degrau é o quê? Pensar no próximo antes de pensar em si mesmo. Olha lá, o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Se eu cumprir os 2 primeiros degraus, mas pensar só em mim, não adiantou. Terceiro passo da moral: pense no próximo antes de pensar em você mesmo. Se você faz parte de um grupo, decida sempre pelo melhor para o grupo, não o melhor para a gente. É isso que ele está dizendo. E colocando isso numa escada: primeiro degrau, discernir o bem do mal. Aí eu posso subir para o segundo degrau. Questão 630 de O Livro dos Espíritos: como se pode distinguir o bem do mal? E o Espírito de Verdade responde para Kardec: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é infringi-la. Como é que Jesus falou? Façai aos outros aquilo que você queria que fosse feito para você. Olha como que a doutrina espírita vem colocar isso na prática para a gente. Por isso que eu optei por chamar o tema de Evangelho Nosso de Cada Dia, para o nosso dia a dia, para a gente sair das teorias e das filosofias e começar a mudar o mundo íntimo. Porque uma das grandes falhas que nós vemos as pessoas cometerem, e olhe lá se nós não estivermos cometendo, é mudar só o comportamento. Quem mudou o comportamento, gente, vestiu uma máscara. Eu posso me comportar muito bem perante vocês, mas eu posso estar com raiva. Eu posso ser educado com essa pessoa, mas eu posso estar com raiva. Jesus não falou para mudar o comportamento, Jesus falou para amar o próximo. Então não adianta mudar comportamento. E se a gente se restringir a uma mudança de comportamento, nós vamos quebrar a cara. Na hora de separar o joio do trigo, talvez a gente vá para um grupo que a gente não imaginava que fosse. Então, discernindo o bem do mal, e com essa questão 630 do Livro dos Espíritos fica um pouco mais fácil, mais claro. Nós vamos para o segundo degrau, que é a observância da lei de Deus. Observância é o que mesmo? Cumprimento. Se eu, pensando, analisando, discernindo, achar qual é o caminho mais correto, mais próximo da lei de Deus, é esse que eu tenho que trilhar. Porque muitas vezes a gente sabe o que deve fazer, mas ainda não consegue. E aí nós nos possibilitamos ao terceiro degrau. Uma vez discernido o bem do mal e cumprida a lei de Deus, trilhado esse caminho que nós identificamos como sendo o mais próximo, o mais correto perante a lei de Deus, pensar no próximo. Como disse o próprio Mestre Jesus: aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. O renuncia a si mesmo é um convite à abnegação. Essa necessidade que nós temos de pensar no próximo e jogar o egoísmo para fora de nós. Questão 785 de O Livro dos Espíritos: qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Passando então, vamos tomar um pouquinho de cuidado, porque o degrau da observância é meio escorregadio. Por causa disso que eu falei para vocês. Muitas vezes nós discernimos, mas não conseguimos cumprir a observância. A gente sabe o que é certo, mas não consegue fazer. Esse é o degrau escorregadio.
sabemos o correto, mas os instintos ainda nos dominam. Esse degrau da observância é o mais escorregadio de todos. Porque se a gente estiver ciente do erro, nós somos mais culpados. Jesus disse que a quem muito foi dado, muito se pediria. Nós precisamos ser mais responsáveis, nós precisamos ser muito responsáveis. Porque o momento é delicado. É abençoado, mas é delicado. E para a nossa fé? Será que o Evangelho pode fazer alguma coisa, gente, pela nossa fé? Olha que interessante essa foto. Ele não enxergou que o degrau é bem maior do que ele tentou. Quantas vezes nós vislumbramos ou visualizamos o tamanho do obstáculo e deixamos de tentar? Quantas vezes nós abrimos mão da tentativa só porque o obstáculo era grande demais? Essa criatura de Deus não pensou nisso. Ele tentou. Nós vamos dar uma olhada nesse conceito. O que significa ter fé? Em todos os dicionários, o sinônimo comum para o termo fé é... Todos, pode olhar em todos os dicionários, tem um termo comum para todos eles. O que significa fé? Confiança. Gente, todos os dicionários que você olhar na definição de fé vão citar esse termo. Todos eles. Confiança. E é bom a gente entender isso. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, quando ele vai falar da fé que transporta montanhas, ele vai nos dar informações interessantes sobre a fé. Vamos contextualizar. Kardec nos diz, no sentido próprio, é certo que a confiança, olha lá o termo, confiança, nas próprias forças, torna o homem capaz de executar coisas materiais que não conseguiria fazer quem duvida de si. Sem dúvida. A confiança em si, confiança em nós mesmos, faz de nós pessoas mais capazes. Isso passa um pouquinho, gente, pelo autoconhecimento, viu? Para a gente saber quais são as nossas potencialidades e quais são as nossas limitações. E entendendo as nossas potencialidades e as nossas limitações, a gente não dá passo maior que a perna. Dentro desse processo de crescimento da fé, o autoconhecimento é muito importante. Como nos disse Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Continuando. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Confiança em nós mesmos e vontade de fazer as coisas. Vontade de encarar as nossas necessidades e de mudar, gente. Emmanuel chega a dizer no livro Pensamento e Vida que a mola mestra do nosso progresso é a vontade. Sem vontade, nós não vamos sair do lugar. Está no capítulo 2 do livro Pensamento e Vida. Eu não devia falar o capítulo, né? Devia deixar ler o livro inteiro, né? Agora vai todo mundo no capítulo 2 e para. Mas tudo bem. Ele fala isso. A mola mestra do nosso progresso chama-se vontade. Se a gente não tiver vontade de fazer, de crescer, nós não vamos sair do lugar. Vontade de olhar para nós mesmos, como Kardec está dizendo aqui, ó. As dificuldades, os nossos traumas, as nossas inibições. Se a gente não tiver vontade de olhar para dentro de nós e identificar para poder superar, nós não vamos sair do lugar. Continuando. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim. Então, quando nós começamos um projeto qualquer, a gente entra com essa confiança de que vai dar certo? Ou nós estamos entrando assim, sei não, viu?
Eu vou fazer por fazer, mas não vai virar não. Será que nós estamos entrando confiantes? Será que nós estamos entrando com vontade de fazer dar certo? Será que nós confiamos em quem está acima da gente? Porque um dos indicadores da nossa confiança em Deus, a própria fé, faz com que a gente reclame o mínimo possível. Então, quanto mais a gente estiver reclamando, a nossa fé está deixando a desejar. Alguém aqui reclama? Não? Vamos lá. E o mais importante, Kardec, a fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas, essa é a fé humana, ou das suas aspirações celestiais e futuras. Portanto, o que difere fé humana e fé divina? Os objetivos. Tudo isso que nós discutimos, confiança, autoconhecimento, vontade, nós estamos aplicando isso em quê? Quais são os objetivos da nossa fé hoje? O que nós almejamos, gente? Será que nós estamos aí viajando, fazendo palestra, frequentando os eventos espíritas, frequentando as casas espíritas, querendo o quê? Um aprendizado para possibilitar a nossa reforma íntima ou apenas conteúdo para discutir? Pensa bem para responder, hein? Eu gosto muito de uma reflexão do Raul Teixeira. Ele fala assim, uma boa parte do movimento espírita lê muito, mas lê porque quer ter conteúdo para discutir. Vamos dar um exemplo? Se eu falar do livro Nosso Lar aqui, quem já leu? Bastante gente. Tenho certeza que muita gente vai citar um trechinho de Nosso Lar que já leu. Agora eu pergunto, o que a leitura de Nosso Lar fez para nós em termos de mudança de reforma íntima? Outro exemplo, Paulo Estevão. Um livro fantástico. O que o Paulo Estevão fez? Ou o que nós fizemos com o conhecimento que o livro Paulo Estevão nos trouxe em termos de reforma íntima? Será que nós não estamos só procurando assuntos para discutir? Para mostrar que a gente sabe, que a gente tem conhecimento espírita? Será que esse conhecimento está servindo para a nossa reforma íntima? Será que o exemplo de Paulo, de paciência, de fé, de resignação, está servindo para alguma coisa para a gente? Olha a pergunta lá em cima. Quais os objetivos da nossa fé? Lembra? Humana ou divina? Depende do que a gente objetiva. Quais os objetivos da nossa fé hoje? Nós almejamos um mundo melhor? Ou a gente quer uma situação melhor para nós? Tudo isso tem que ser passado em revista. Estamos realizando o nosso esforço hoje visando o quê? O que nós queremos? Quando nós saímos de casa, da nossa residência, e vamos a uma casa espírita, nós estamos visando o quê? Tomara que seja. Martin Luther King nos diz que fé é pisar no primeiro degrau, mesmo que você não veja a escada inteira. Essa é a confiança. Quem confia em Deus sobe a escada, mesmo que não esteja vendo os últimos degraus. Quem confia em Deus faz a caminhada, mesmo que o final esteja longe e a gente não vislumbre a linha de chegada. E para a nossa motivação de vida, agora caminhando para o final, será que o Evangelho pode fazer alguma coisa pela nossa motivação? Para a gente estar mais motivado para a vida? Para a gente reclamar menos? Para a gente enfrentar a vida com um pouco mais de vontade? Pode, gente? Vamos dar uma olhada nisso. Emmanuel, no livro Consolador, que é uma obra magnífica,
ele foi perguntado da seguinte forma, questão 196. Como encaram os guias espirituais as nossas queixas, as nossas reclamações? Mas não fui eu que fiz. Eu não perguntei nada. Como é que os guias, como é que os mentores, como é que os espíritos superiores encaram as nossas queixas? Gente, mais ou menos assim, ó. Até mais ou menos setembro do ano passado, não chovia nem por decreto, lembra? Lembra? O povo da cidade de vocês reclamava? Reclamava do quê? Poeira, que mais? Seco, calor, boa, que mais? Tá. Aí de repente veio um fim de semana de chuva. Choveu 4 dias seguidos. O povo reclamou também? Tá. Reclamou do quê? Que mais? Barro. Não seca. Boa. Não seca a roupa. Essa é boa. Que mais? Não dá para sair de casa. Estragou a balada, né? Agora eu perguntaria uma coisa, já que nós estamos falando de queixa. Se chove, não tá bom. Se não chove, também não tá. Gente, o que Deus faz com nós? Então, foi perguntado para Emmanuel, como é que a espiritualidade amiga encara as queixas? E Emmanuel responde: muitas são consideradas verdadeiras preces, dignas de toda a carinhosa atenção dos amigos espirituais. Porque tem gente que já amadureceu espiritualmente e sabe reclamar. Ele não joga a culpa nos outros. Isso acontece com vocês também? Mais ou menos assim, ó. Mulher culpando o marido, marido culpando a mulher. Professor culpando os alunos. Tem gente que fala: Senhor, eu não estou dando conta. Não diminua o peso do meu fardo. Me ajuda a fortalecer os meus ombros. Tem gente que sabe reclamar, queixar-se. Ele é resignado. Eu sei que eu preciso passar por isso. Eu só preciso que o Senhor me ensine a ter força. Tem gente que sabe. Olha lá, muitas são consideradas verdadeiras preces, dignas de toda a carinhosa atenção dos amigos desencarnados. Mas e a maioria? Preparem-se. A maioria, porém, não passa de lamentação estéril, a que o homem se acostumou como a um vício qualquer, porque se tendes nas mãos o remédio eficaz com o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos, presta atenção agora, a repetição de certas queixas traduz má vontade na aplicação legítima do conhecimento espiritista a vós mesmos. Puxãozinho de orelha, né? A maioria, porém, não passa de lamentação estéril, porque o gênero de provas pelos quais a gente vai passar foi tudo decidido no planejamento reencarnatório, e a maioria de nós é consciente disso. Poucos, quando precisam lamentar, sabem lamentar. Senhor, eu não estou dando conta, me ajuda. Me ajuda a ter força, me ajuda a ter fé, me ajuda a ter paciência. Mas a maioria tira a responsabilidade de si e joga nos outros. E a culpa é sempre dos outros. Para nós espíritas só mudou o nome, né? Antigamente era o demônio, agora é o obsessor. Só mudou o nome. A culpa é dos outros, sempre dos outros. Então eu vou perguntar o seguinte: temos motivos para queixas? Olha para dentro de você, põe a mão no coração e fala: tem motivo para queixa? Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui faz atividade física? Dentro do esperado, a maioria não levantou a mão. Olha que interessante, ó. Amputados jogando futebol. E nós? Muitas vezes não temos coragem de ir trabalhar a pé. Ó, amputados jogando futebol. Olha que frase interessante. A distância entre o sonho e a conquista chama-se atitude. É levantar da cadeira e fazer.
Gente, os caras estão jogando futebol. Um deles ali está com a perna enfaixada. Ele deve ter sido amputado há pouco tempo. E às vezes nós não temos coragem de ir trabalhar a pé, ou de fazer meia hora de atividade física. O que acontece? Bom, dá uma olhada nessa criatura, ó. Ele não tem o braço esquerdo. Ele amarrou uma corda para poder carregar a carriola. E olha a frase: força de vontade. Essa é para você que acordou hoje reclamando da sua vida. Depois dessa foto, alguém aqui vai tirar atestado médico sem necessidade? Nada mais dia a dia do que isso. Alguém vai tirar atestado médico, gente? Olha, a gente fica inventando doença para às vezes não trabalhar, e essa criatura não tem o braço. E criou um mecanismo para empurrar uma carriola. E a gente às vezes reclamando do trabalho que tem, né? Olha que interessante. Vamos lá. Essa menina provavelmente teve câncer, ó. E ela perdeu os cabelos. O que ela fez? Ela está desenhando os cabelos em um lacinho no espelho. Alguém aqui vai reclamar do cabelo, gente? Queria que fosse mais liso, menos liso. Põe a mão no coração e fala para mim, gente. Alguém tem motivo para reclamar? Olha bem para essas fotos. Vocês têm motivo para reclamar? Nós temos motivo para reclamar? Isso aqui não é para chocar. Se tiver meio impressionante, gente, me perdoem, por favor. Mas muitas vezes, se a gente não tomar um tranco desse, a gente não acorda. Dá uma olhada nessa criatura aqui, ó. Enquanto você chora por seu cabelo estar armado ou liso demais, por estar magro ou gordo demais, por ter o seio grande ou pequeno demais, ou por qualquer outra coisa banal, ela sorri por estar viva. Ela tem a cicatriz da cirurgia no seio, um catéter aqui e o cabelo caiu. E ela está sorrindo. E muitas vezes a gente fica mal-humorado, né? Fala para mim, a gente deveria dar mais valor à vida? Ou eu estou exagerando? Essa aqui é um pouco pesada. Eu admito. Mas aproveita o estímulo e olha para dentro de você, gente. Olha para essa foto. Você tem problema? Alguém aqui tem problema, gente? E para encerrar, essa criatura encarnou sem os dois braços e sem as duas pernas. Ela está desenhando com a boca. Aí surge a pergunta que não quer calar. Me diga, qual é mesmo o seu problema? Você tem problema? Desculpa se foi chocante, viu, gente? Você tem problema? Alguém aqui vai desanimar ainda? Vai? Agora, refletindo, justamente para que a gente pare de reclamar, para que a gente fortaleça a fé, para que a gente endireite a nossa moral, nosso Senhor Jesus Cristo, o governador espiritual do planeta, nosso amigo incondicional de todas as horas e de todos os momentos, Ele usa das suas ferramentas para que a gente possa caminhar. E uma das ferramentas de Jesus está sendo homenageada hoje. Parabéns, Rede Amigo Espírita. Aí, para poder dar os parabéns para o Zé, eu precisava arrumar uma foto dele. Eu achei uma bem bacana. Ele e o Alan Vilches. E ele papando, lógico, né? Parabéns, Zé. São 4 anos. Pois que sejam mais 40, meu filho. Se tu não der conta, não dá nada não. Nós toca, né, Zé? Cadê o Zé Antônio, o Beto? Tu desencarnar antes, não dá nada não. Nós toca, viu? Gente, parabéns, Rede Amigo Espírita. Parabéns, esse grande amigo que a doutrina espírita colocou no nosso caminho. Muita paz a todos. Muito obrigado pela oportunidade.
Que Deus nos abençoe. Como o nosso amigo Nelson, que era o apresentador, teve que se ausentar, eu vim tomar aqui o microfone. Eu quero passar um vídeo pequeno, porque temos alguns vídeos aqui de amigos que não estão presentes aqui, certo? E no decorrer, até o final do evento, a gente vai passar esses vídeos. São vídeos curtos, de 2 minutos, são mensagens de amigos, né, que estão ligados ao nosso trabalho. E logo, logo nós vamos tentar uma conexão aqui ao vivo. Não digo agora, porque temos que acertar um detalhe aqui ainda. Nós vamos tentar uma conexão com um dos nossos parceiros que há mais de ano vem nos auxiliando na divulgação, que é a Rádio Fraternidade, com o Rubens Castro. Então nós vamos passar agora um vídeo e logo depois nós vamos entrar na próxima palestra, para depois termos mais um intervalo. Ok? Se a melhor caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação, conforme a proposição do Espírito Emmanuel, a melhor divulgação é aquela que se faz embasada em cima da fidelização a Allan Kardec e a proposta iluminativa de Jesus. Esta talvez consagre aquilo que de melhor podemos fazer e contribuir ao longo de todo um trabalho de difusão do pensamento espírita. Ao completar 4 anos, a Rede Amigo Espírita consagra, portanto, a sua fidelidade a esses princípios, alteando-se nessa proposição de ampliar aos corações a mensagem espírita, deixando que a acessibilidade possa ser viável, mesmo à distância, desse modo, estabelecendo um grande contributo para que a Terra torne-se um estado, um país, um planeta de melhor envergadura nesta perspectiva de transição planetária que vem se estabelecendo aos poucos. A nossa alegria, o nosso abraço e as nossas congratulações aos companheiros que caminham conosco dentro desse ambiente de fraternidade, de alegria e de muita responsabilidade na difusão do pensamento espírita dentro das perspectivas da austeridade e da alegria, da ternura e da seriedade com que fazem os companheiros da Rede Amigo Espírita. O nosso carinhoso abraço. Mais uma vez, nós nos encontramos por aqui para homenagear esses nossos amigos lá da Rede Amigo Espírita, que com certeza nos auxiliam na divulgação do bem, na divulgação da Boa Nova. E eu, especificamente, Alan Vilches, só tenho a agradecer a todos esses amigos que nos acompanham por esta rede maravilhosa, agradecer ao nosso grande amigo José Aparecido por estarmos sempre compartilhando de vibrações positivas, desse amor, dessa fraternidade e com certeza de muita música. E Zé, lembro de você quando a gente se encontrou lá em Presidente Prudente, já faz um bocado de ano, hein? Eu era mais novinho, você também tinha aquela voz melodiosa, cantante, e tenha certeza que a gente vai continuar cantando junto por muitos e muitos anos. E você que acompanha conosco todos os eventos, né, registrados pela Rede Amigo Espírita, tenha certeza que vamos sempre continuarmos juntos. E é por isso que eu vou cantar assim para você, ó. Eu preciso tanto te dizer, o que eu quero para ti parece ser tudo o que eu sonhei para sempre. Você vê através dos olhos meus
a emoção que sinto em estar aqui, sentir seu coração me amando. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre, amigos para sempre. Esteja sempre conosco. Rede Amigo Espírita. Obrigado. Alô, eu não vou me estender porque temos mais uma palestra. Depois a gente passa mais alguns vídeos desse. O Alan é uma pessoa fantástica, né? E ele foi a primeira entrevista que eu fiz com ele, mas essa entrevista se perdeu, infelizmente, na internet, por problemas que tivemos aí. E foi lá em Presidente Prudente, terra do Gilson, que me fez o convite de conhecer essa pessoa fantástica. Alberto Almeida, eu quero já confirmar a presença dele no segundo encontro da Rede Amigo Espírita. Já fechamos com ele, tá? É oficial. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.